Boa tarde, pessoal, ouvidores em ação. Que alegria estar com vocês. Muito bem-vindos a todos que estão aqui no nosso canal. Que alegria ter vocês aqui. Olá, minha querida Shirley, convidada de honra. Estamos encerrando este mês especial, outubro, com a nossa terceira live Arte em Movimento. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Doses de Imunidade Amorosa. Será maravilhoso contar com vocês nessa live. Uma live mais que especial, porque nós estamos aqui cumprindo à risca a nossa programação. Eu sou a Kelly Breutmann, quem chega a primeira vez, muito bem-vindo. E é uma atividade criada para vocês, para a nossa jornada, para que nós possamos despertar através da arte, né, conceitos e temáticas voltadas à cidadania. Porque a arte é vida, a arte é espaço de poder ser e estar no mundo. Então, nós temos aqui a nossa querida liderança, que escolhemos, né, convidada de honra do Ouvidores em Ação, membro ativa, participante do movimento Ouvidores em Ação, apoiadora, a Shirley Vilhena, que tem múltiplos talentos, dentre ela, poetisa, e o Ouvidores em Ação está aqui para isso, para homenagear, potencializar as competências, potencializar os talentos que estão aí, muitas das vezes, adormecidos, e o Ouvidores em Ação fomenta toda oportunidade para o desenvolvimento profissional, técnico, existencial. E aí o nosso movimento criou essa atividade voltada, de fato, eu coloquei aqui a importância, né, dessa atividade, deixa eu ver se ela está aqui, né, que tem um objetivo específico, que é criar estratégias. Né? A gente pensa aqui criar estratégias de comunicação para que a gente possa manter a nossa interação, ainda que virtualmente, né, ampliando nossa rede de contatos, né, estabelecendo uma interlocução, né, trazendo pautas relevantes. E por que não associada à arte? A arte é a temática da cidadania. A gente sabe que a arte, ela a gente brinca, né? Não sabe se a arte imita a vida ou a vida imita a arte. O fato é que ela é um caminho de fortalecimento de identidade, né? Também é um espaço de imunidade, de fortalecimento de saúde mental, né? O entretenimento, tem múltiplas formas de a gente interagir e se conectar. E aí eu vou trazer aqui a Shirley. Deixa eu ver se ela já tá aqui no nosso... Vou chamar ela aqui. Ai, Shirley, bem-vinda! Que maravilha! Vamos lá, querida Shirley, que coisa boa, mais um papo, gente. E hoje, maravilha! Bem-vinda, querida Shirley. Gente, nós estamos aqui com chave de ouro, encerrando o terceiro espaço Arte e Movimento, né? O nosso terceiro encontro, ele tem um valor especial, porque, afinal de contas, o tema que ela vai trazer hoje, vou deixar que ela conte, tá bom? Dá aquele alô pra galera aí, Shirley. Oi, Kelly. Boa noite a todos que nos assistem, que estão nos prestigiando. É um grande prazer, como sempre, participar aqui do Ouvidores em Ação e falar de arte, que a gente tanto gosta, né, Kelly? E Sim. O tema hoje vai ser a arte cura. Nós vamos ficar nesse tema. E aí, audiência, o que vocês acham? A arte cura? O que vocês pensam a respeito? Todos sejam bem-vindos. Quem estiver ao vivo, quem assistir posteriormente. O nosso objetivo aqui, né, Shirley, é plantar semente, é desconstruir e construir. Desconstruir e construir. Mitos e verdades. Pensar a arte como espaço de cura, sim. A arte, ela é, de fato, um instrumento de voz, de representação, né? de externar emoções. Então, quero aqui ouvir você hoje.
o que você preparou, assim, o que a gente conversou um pouquinho, né? Mas o que você prepara, assim, para a gente? O que a gente pode conversar hoje, pensando a arte nessa perspectiva da cura, pensando no nosso universo de cidadania, pensando no nosso cotidiano como cidadão, como atores que a gente desempenha em vários papéis, né? Em vários espaços, profissional, familiar, na comunidade. Queria sim, vamos lá, vou conversar o que tem de bom. Gente, aqui é pauta de alegria. Hoje vai ser leveza, mas é claro, com aquele teor assim, de despertar, de reflexão, de tocar na alma, porque a arte é isso. Né? A gente deseja que quem chega aqui saia diferente, saia com um despertar da alma. Essa é a missão, porque cidadania é isso, cidadania é esse despertar. Conta pra gente, Shirley, qual é a nossa pauta hoje aqui? Vamos lá, quero saber. Hoje eu vou deixar você falar, porque a live é sua. Kelly, você falou uma coisa muito interessante, né? Se a arte imita a vida ou a vida imita a arte. E não, o começo não seria por esse, mas vamos lá. Há um filme, né? Vamos falar um pouco de filmes, vamos falar um pouco de cinema, vamos falar um pouco de literatura para dar uma diversificada nos temas, porque as últimas lives, a primeira falamos muito de música, sobretudo a música de concerto, música clássica, a segunda já falamos mais de poesia. Então hoje vamos adentrar o universo do cinema, da literatura, independente da poesia, e me veio um filme chamado Toque Toque, que eu falava com você, que é um filme, se eu não me engano, está na Netflix, em que vários personagens que tinham em comum esse transtorno, né, obsessivo-compulsivo, eles foram colocados numa sala de recepção e eu não vou dar muito spoiler para quem não assistiu. Eles foram colocados numa sala de recepção e acontece N coisas nessa sala de recepção, uma big interação entre todos os personagens que têm toque, e há uma situação lá que é uma surpresa depois no final. Então a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Eu acho interessante esse contexto, essa abordagem da arte, e hoje a gente percebe isso, é um lado muito positivo do cinema, da própria literatura, trazer muito essa parte da psiquiatria, né, da questão mental que está tão em voga, melhor dizendo, e exige tanto, nos demanda um cuidado, uma atenção muito grande. Então, a gente já começa aí com essa dica para quem não assistiu, porque embora fale de um transtorno, é muito engraçado o filme. A gente ri muito com os personagens. E a gente vê alguns contextos, gente. Atire a primeira pedra. Quem nunca né, manifestou algumas questões ali que, sem spoiler, gente, surpresa. Assista, é um filme até relativamente antigo, né? Mas ele é muito divertido mesmo. Mas é um filme antigo, sim, e bem divertido. Ele dá um tom de humor, né, nessa questão toda. Só quem tem toque sabe o quanto muitas vezes aprisiona, mas foi dado um humor que eu entendo que é interessante a gente trazer um pouco de leveza às nossas fragilidades. Isso também faz parte do crescimento do ser humano. Então, a gente já pode começar por aí, pelo cinema, né, que é a sétima arte. O cinema, ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas. Quantos de nós já não fomos influenciados por uma cena, por um contexto, por uma situação vivida? Ocorreu aqui em Petrópolis, para quem não sabe, eu sou da cidade de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, e ocorreu o festival de cinema. E eu tive a oportunidade de participar de uma oficina com o ator Nelson Freitas e o André Matos. E eu fiquei aliás, maravilhoso. A gente já vai deixar depois o link, né? Maravilhoso. Eu fiquei muito impressionada, porque ambos são dotados de uma capacidade de cultura que eu não sabia. Eles são criaturas extremamente cultas, eles têm uma pegada de humor muito grande, de trazer essa coisa da motivação,
de passar uma mensagem para que a pessoa saia mais leve, saia, até o próprio André Matos e o Nelson falavam isso, né? Que da importância de você ir a um espetáculo ou qualquer tipo de evento artístico e você sair melhor do que entrou. Então, e o próprio André Matos é que falava muito disso, a arte cura, e ele ainda ficou emocionado em um momento que ele disse que ele tem muito orgulho e satisfação da profissão dele, porque ele teve uma trajetória no tablado, parece que ele já cresceu criança no tablado, então ele é muito rico em detalhes, em conhecimento. Pela experiência, né? Ele vive a arte. Exato, me impressionou também essa questão da cultura deles. Eles falaram em Nietzsche, falaram em vários outros artistas. Ainda vou até fazer um comentário, o Kelly, que eu não tinha feito com você. Eu fui falar para o Nelson Freitas e para o André Matos, que eu era da Academia Brasileira de Poesia aqui de Petrópolis. Quando eu falei para o André Matos, ele falou assim, que maravilha. E na minha frente, naquele momento, ele começou a declamar o poema Via Láctea de Olavo Bilac. Eu não sabia se eu tremia, eu não sabia se eu parava para gravar, eu não sabia ali naquele momento o que eu fazia, sabe? Foi um momento assim de êxtase. Então, eu falo assim, o partilho dessa experiência, desse ensaio, né? Que eu participei, que foi muito produtivo, eu saí de lá mais leve, pela mensagem otimista, pelas pinceladas, né, que eles nos passaram ali. Então, esse é o poder da cura, né, da arte, que tem todo um viés. Ora, ela pode nos provocar para maiores reflexões sobre uma situação, de repente, histórica que aconteceu, não muito... que não nos remonte... Né? Gatilhos exato, que podem se desencadear, exato. Positivos e gatilhos que dói, né? Exato, mas esse lado positivo de você sair motivado, isso é muito, muito belo. E dentro já do contexto do cinema, é uma outra referência aqui para a gente fazer uma reflexão que de repente até eu sei que é lugar comum, já é um filme muito visto, muito falado, muito comentado, mas que não tem como a gente não lembrar, é o Em Busca da Felicidade, né? Que é um filme de 2006. É lindíssimo. Já antigo, mas... É bem antigo, mas é lindíssimo. Mas é uma história real, né? Isso que é o mais interessante. Ele é uma história real, o personagem vivido pelo Will Smith, ele realmente existiu, ele estava naquele momento, ele estava numa situação muito difícil da vida dele, ele acabou se divorciando e ficou lá com um filhinho de 5 ou 6 anos, eu não me recordo ao certo, e ele vendia, né, uns aparelhos lá de raio-x, não me lembro ao certo, e já estava completamente falido, sem dinheiro e tal, quando ele consegue um estágio não remunerado lá na Bolsa de Valores, né? E daí ele chega a dormir em locais públicos, chega a dormir lá no metrô. Eu me lembro que ele chegou a fazer uma higiene no banheiro, do banheiro público, e o garotinho atrás, a gente até se comove, né? Porque fica até uma coisa até um pouco angustiante ver aquela correria toda e no fim das contas ele consegue passar por um processo de profunda superação que eu particularmente compreendo que a superação desse personagem que foi de uma vida real foi muito motivado pelo amor que ele tem pelo filho. Então, mais um recado aí pra gente, o amor move montanhas, o amor... Aí já são palavras minhas, eu estou pegando recorte. O amor, ele é capaz de nos mobilizar, aquela história que a mãe é capaz de abrir a boca de um jacaré para tirar o filho. Então, o amor, ele tem essa capacidade de nos dar uma força muito maior do que nós somos capazes de imaginar que teríamos. Então, ele acaba conseguindo cumprir o estágio, e ele é contratado. Aí depois, o filme para por aí. Aí, na época, eu cheguei a procurar e tal. Ele consegue depois ser um homem de profunda prosperidade material e continua lá sendo uma pessoa de bem e tal. Portanto, que nas filmagens ele foi e ele se emocionou muito.
Então, é um filme que motiva, né? A gente Uhum. assiste um filme desse e se motiva a também, eu não digo para fazer o mesmo que ele, né? Ou ter o mesmo talento dele, mas cada um na sua perspectiva, na sua habilidade, na sua busca de algo, né, positivo para Uhum. encontrar. Então, eu vejo muito essa questão. A gente já comentava também, agora mudando um pouco do foco do cinema, de um filme chamado Cisne Negro, né? Ah, foi. A gente comentava isso. É que eu não sei porque que agora me veio o cisne branco, não é o cisne negro. Me veio esse filme que era uma moça, né? E ela era bailarina, muito por influência da mãe, e ela era uma pessoa extremamente exigente. Ela tinha um perfeccionismo tão grande que a gente percebeu que ela tinha toque também, porque ela se coçava e tal. Um E adoecimento, né? Adoecimento. Alguém viu esse filme, audiência? Fala aí, quem viu? Quem assistiu? Filmaço também, é um filme assim muito contemporâneo. Muito contemporâneo, é que me fugiu o porque nome da atriz, é uma atriz israelita, né? Gente famosíssima. uhum, é lindo esse filme. Mas prossiga, porque vamos despertar Não, aí a audiência para não, participar com eu a não quero gente. bem dar spoiler, mas também é um filme antigo, e no fim das contas ela entra numa crise, fica muito visível quando ela finalmente faz a apresentação, que ela consegue o papel, é muito visível o transtorno mental que ela desenvolveu. Então, mais uma vez eu falo isso, que isso eu vejo como um serviço que a Sétima Arte faz para nos chamar a atenção dessa questão dos transtornos, para ficar mais aceito e para tantas pessoas, para acabar com esse tabu de achar que psiquiatra. O Roberto Guimarães está perguntando que filme, é o Cisne Filme Negro. negro. Pra achar que, de repente, psiquiatra ou cuidado com doença mental é tabu. Isso tem que ser completamente, em todas as outras lives já conversamos sobre isso. Isso tem que Uhum, ser completamente superado. Então, uhum, essa parte da arte de nos apresentar esse contexto muito, eu entendo que é fabuloso, fabuloso. E para não dizer que eu não falei de um filme brasileiro, hoje eu lembrei de um filme delicioso que se chama Bossa Nova. Não sei se vocês. esse eu não vi. Não É um lembro. filme de Conta pra 2000, gente. Pode com contar. Antônio É Fagundes, antigo? 2000. 2000. Ele, Gente, ele, é antigo, tá? ele é filmado no Rio de Janeiro. É, é uma atriz americana, não me recordo, me desculpem, não me recordo o nome dela, é uma atriz americana, e ela faz o papel, no filme, ela faz o papel de uma americana, de uma aeromoça que ela ficou viúva e está no Brasil e ela dava aulas de inglês. Aí o Antônio Fagundes era um advogado e ele a encontra, parece que saindo de um elevador, e tudo foi amor à primeira vista. Aí ele vai para o curso de inglês dela. E a trama começa toda por aí. Tinha um outro colega que era um jogador de futebol famoso que também se apaixona por ela e tal. E aí aparece o mar, aparece todo aquele cenário espetacular do Rio. E há também a estagiária, que é a Giovanna Antonelli, bem novinha e sempre muito bonita, né, esplendorosa como ela é. Também estagiária lá do Antônio Fagundes, ela também acaba tendo um romance no filme, e o filme todo é mais ou menos nesse. Ó, eu não estou enxergando aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Todo mundo que. Pode Amy dar Irving. Amy M. Irving, eu acho que é Irving. isso. É. É isso mesmo. E daí, interessante que, de repente, se o Roberto tem alguma referência, eu não vi mais essa atriz fazendo nenhum papel, eu não me recordo dela, porque na época eu gostei bastante dessa atriz. Ela é muito simpática e contracenou muito bem. E o Você filme devia ser passa. bem novinha para ver isso, né? Uma amiga adolescente. A gente engana, né, querida Kelly? A gente passa um formol com hidratante e a gente dá uma Nada enganada. disso. Eu não quero Aí te. Aí e eu guardo esse filme porque passa lá no Rio, que é uma cidade muito bonita, e aparece a praia,
se eu não me engano, eles colocam uma trilha musical um pouco referente à bossa nova. Então, é um filme também que traz essa... e quando eu me lembrei desse filme hoje, me deu até sabe aquele saudosismo? Eu falei, meu Deus, Uhum. saudosismo. É como assistir Curtindo a Vida Doidado, né? As pessoas da minha geração podem falar o que representou Curtindo a Vida Doidado para a nossa geração. Então, é mais ou menos isso. Se falar com a turminha hoje, adolescente, eles não sabem. Mas a nossa geração, Curtindo a Vida Doidado, era o ápice, né, do filme. Então, Não era digital, não era vivência não digital. não era digital. Então, tem esse lado muito bacana. E eu falava até com a Kelly que eu já tive a oportunidade de ver pessoas com formação mais endurecida chorando assistindo um filme, uma peça de teatro. Então, eu vejo muito a arte nesse aspecto. Ela, indiretamente ou diretamente, ela sensibiliza muito, ela mexe com as emoções, ela mexe com as lembranças. Eu não sei porque me veio um filme agora que eu não me lembro o nome. Quem souber, um filme com Morgan Freeman e o Jack Nicholson, que eles ficam lado a lado em um leito de hospital, e eles já estavam quase no final da vida. Então, eles fazem uma listinha de 7 coisas que eles fariam. Quem souber, gente, interage com a gente. 7 coisas que eles fariam antes de morrer. E esse filme é muito bonito porque ele demonstra muito a amizade. Porque essas pessoas eram de contextos... o Roberto está dizendo que em 2021 a Amy fez um filme chamado Respire Fundo. Interessante, eu não sabia. Depois para conhecer, eu quero até ver. Pesquisar. Obrigada, Roberto, pela interação. Roberto, pela interação com a gente. É isso mesmo. Aí, esse filme do Jack Nicholson, eu achei muito interessante porque eles formam uma amizade como se fossem amigos de infância. E eu me lembro que eles eram de núcleos diferentes, sociais, completamente diferentes. Então, isso que eu acho assim, bonito também dessa possibilidade da arte de trazer essa reflexão de valores, de nos provocar, porque esse filme do Jack Nicholson, me lembro que eu até fiquei emocionado. Por exemplo, A Vida é Bela. Outro que foi um filme lindíssimo, que traz uma pauta delicadíssima, né? Exato. Do imaginário, o poder do imaginário para proteger um pai, né? Que vive aquele terror. O pai faz o menino, né? O filho. Claro que a gente sabe que de repente, mas eu sou uma pessoa que eu leio muitos livros dessa temática, porque eu gosto do ponto de vista da superação das pessoas que lá estiveram. Então, por exemplo, já fazendo uma ponte com o livro, tem um livro chamado O Homem Mais Feliz do Mundo, que foi de um engenheiro judeu que esteve num dos campos de concentração, e o relato dele é extraordinário, porque você vê ali que ele tinha um amigo no campo de concentração, que graças a esse amigo, essa amizade, eles ficaram muito firmes em vários aspectos, um fazia companhia para ele. Aí, quando ele finalmente sai de lá, ele se sente muito triste em vários sentidos. Aí, ele tem um filho, e ele diz que quando o filho nasceu, foi um resgate da vida dele. Então, o sentido da paternidade nesse livro, ela dá uma amplitude assim tão grande. É um livro desse contexto. Aí, falando desse contexto, tem um filme chamado Suíte Francesa. O Roberto, eu estou adorando o Roberto. Pra gente, antes de partir. O nome do Jack Nicholson e com o Morgan Freeman. Antes de partir. O filme, aí a gente já está misturando, né? Falando de livro. Vamos lá, voltamos para ele. Não, aí voltando em filme, né? Uma referência para quem gosta dessa temática. Um filme chamado Suíte Francesa. Olha que sensibilidade esse filme. É um filme passado na Segunda Guerra, num território francês. Um oficial alemão vai para a França e, nessa época, eles acabavam que ficavam na casa dos próprios franceses, os habitantes, né, os moradores franceses tinham que hospedar, digamos assim, esses oficiais. E esse rapaz, a gente vê que, embora um oficial nazista, aqui eu não estou querendo
passar a mão e falar que é certo ou errado, por favor, não estou falando isso, mas a gente percebe uma certa sensibilidade nele. Ele tocava piano e tudo, e o que acontece é que a moradora da casa, que era uma moça viúva, ela acaba se apaixonando por ele. Então, isso eu achei bonito, porque no filme há esse relato muito duro da guerra, e tem cenas ali difíceis, mas mostra-se seres humanos suscetíveis nas situações mais adversas, inclusive despertar sentimentos dos mais nobres. Então, esse colorido ali que colocaram no filme também é algo para fazermos uma outra leitura, né? Você está trazendo esse filme, essa narrativa do olhar humano, né? Humanizar atos como é que eu falo? Desumanos. Ou seja, eu lembrei da Hannah Arendt, que fala sobre esses atores, né, que praticavam atos perversos do nazismo, né? Esse ser que reverberava, é o que a gente está vendo por aí hoje, né? Muito triste. Esses mitos, esses multiplicadores de ódio, enfim, não estou entrando aqui numa questão meramente política, mas é uma questão de humanidade. A gente está falando aqui de humanidade. E a arte, ela entrou aqui na nossa pauta, gente. Por que a arte em movimento está no movimento Ouvidores em Ação? Por que trazemos a arte como elemento de cidadania, de voz e representação? Porque a arte salva, a arte liberta, a arte transcende, nos faz descolar do real, da dor. Muitas das vezes nos aproxima dela para a cura, porque essa é a pauta, né? Hoje, né, Shirley? Então, assim, todo desvio ou caminho que a gente adote o instrumento da arte para rir com um palhaço, para rir pela alegria, pelos filmes que ela já citou aqui, o filme Antes de Partir, ou seja, que trazem dois homens de mundos diferentes que se encontram e se conectam, né? É um filme que possibilita a gente pensar na nossa cadeira que a gente trabalha, na área de ouvidoria, na área de cidadania, universos tão diferentes que a gente atende um cidadão, uma cidadã, né, Shirley? Com mundos tão diferentes. E o que nos faz conectar naquela abordagem, naquela intervenção, naquele ato de mediação, como mediadoras de conflito que somos na nossa formação, né, Shirley? Então, que papel é esse que a arte pode nos proporcionar quando a gente assiste a um filme, a uma peça de teatro, e vive, experimenta a arte para nos despertar olhares, ampliar a nossa sensibilidade, tocar aquilo que é tão duro, como você citou, né? Ou seja, gente, reverberar o caminho da humanização é o caminho do Ouvidores em Ação. Ouvidores em Ação, a gente tem isso como essência no nosso movimento. A gente acredita que é um caminho, humanizar nossas relações. Não há outra forma de reverberar cidadania, democracia, justiça, equidade, amor ao próximo, ética, transparência e todas as legislações aí que regem a jornada das regras de convivência ética e moral, né? Sem transitar na arte, sem transitar na informação, na ciência. Então, eu estou fazendo esse resgate para quem chega a primeira vez aqui no Ouvidores em Ação, porque ainda que o nosso espaço seja predominantemente para ouvidorias, Instituto de Ouvidores e Ouvidorias, Ombudsman, o nosso espaço aqui é de cidadania, todo canal que fomente pautas e exercício de cidadania ativa, escuta ativa, é aqui. E não porque nós tenhamos aqui um domínio, a plenitude, a sabedoria, não. Aqui é um lugar que a gente tem esse espaço de reflexão. Então, assim,
a cada fala que a Shirley, que eu tô falando bastante, Shirley, é para a gente poder instigar essa galera. Eu estou fazendo esse resgate para a gente entender por que estamos aqui, né? Por que a gente acredita. E hoje é um momento muito especial. Eu estou até feliz porque funciona, porque a gente está fazendo o terceiro episódio aqui, o nosso terceiro espaço. E, assim, com muita alegria no coração, eu quero assim, te agradecer desde já, Shirley, pela sua dedicação, pela sua leveza, pela sua inteligência, de você trazer, como poetisa que é, como um profissional de mediadora, de mediação que é, como uma advogada que tu é, como um cidadão, um ser humano que você é, com a sua sensibilidade, nos presentear o seu tempo, o seu momento, para reverberar esse seu conhecimento. É isso. Né? Então, é esse espaço que a gente precisa fomentar nos espaços institucionais. Filmes são instrumentos assim maravilhosos, lúdicos, para tratar de temas muito sensíveis, muito vulneráveis, né? Que tratam da nossa vulnerabilidade humana. Então, é esse provocar que a gente quer deixar aqui. E aí, volto para você, Shirley, trazendo esse resgate. Fala mais para a gente, que a gente ainda tem tempo aqui delicioso para a gente pensar e refletir por que estamos aqui nesse espaço, por que estamos vivendo cada contexto, como cada filme, cada época, cada momento, ele traz a sua conjuntura histórica. E quanta gente a gente vê se repetir, parece tão atual ou atemporal. O que mudou? O que a gente foi transformado em cada período, em cada era, né? Em cada momento histórico. E como é que a gente está hoje? Fala para a gente um pouco mais dessa experiência da arte. Essa questão que você está falando do atemporal me veio até um filme, né? A gente ora fala de filme e de livro. Cinema Paradiso, né? Que também é um filme muito antigo. Para quem não assistiu, vale a pena, porque, inclusive, a trilha sonora dele era o grande, né, compositor Ennio Morricone, que faleceu, acho que há 2 anos, o italiano, fantástico, e tem uma trilha sonora muito bonita. E o Cinema Paradiso é justamente o... Como é que é? Tatal, né? Tatá, que ele, criança, ele ficava vendo, acompanhando o senhor que rodava os filmes no cinema da cidade. E aí, já lembrei. Ele tem até um relacionamento lá e tal. Aí esse rapaz, esse menino, vira um grande cineasta, né? E ele já muito famoso, depois ele, com muitas mulheres, aquela coisa toda, ele retorna à cidade, fica aquelas lembranças de quando ele era criança, que ele passava o tempo lá no cinema. Então, é um filme assim, muito, que mexe muito a sensibilidade, essas lembranças dele com o passado, com o futuro. Então, é por isso que é atemporal, porque esse Cinema Paradiso, eu acho que é um filme muito antigo, tem muito mais do que 20 anos. Nós trabalhamos esse filme na faculdade de Relações Públicas e Comunicação. A gente trabalhou muito essa questão da história do cinema, como se construiu, né? Aonde ele começou o cinema, tipo teatro, do teatro, né? Do teatro para a tela, essa transição. E a gente trabalhou esse filme com um professor muito interessante. Ótima representação. Que legal. Aí esse filme realmente uma... Falando em a questão de ser atemporal, muito esse filme, né? Como também atemporal em algum lugar do passado, com Christopher Reeve, né? Nossa, que não é nem gente, mais... para tudo, Shirley, então, congela. Outra trilha sonora, aí a gente começa a temporar. Eu acho que em algum lugar do passado, até os corações mais endurecidos choraram com esse filme. Porque dá uma congela, peninha, né? Shirley, congela. Esse filme então... é o meu casamento. Você tem ideia? Nossa, mesmo? A música dele foi no meu casamento. a parte mais alegre, né? Um pouquinho mais... Gente, esse filme é um marco. Meu marido até hoje. De vez em quando a gente põe, senta e chora. Porque é um filme, assim, muito forte, muito né? Profundo, muito forte. É um filme um filme muito forte. Quem fica aí não assistiu, não pense que é forte porque é afetivamente forte. Não tem nada
morte e tal. Não, é Não, forte porque é afetivamente. É um filme a muito, transcendência muito, do amor é uma coisa linda. é muito bonito. Então, são coisas assim que tocam. Olha só, a gente está lembrando de coisas, eu já lembrei até do como é que é? Daquele filme que eu falei que marcava a nossa geração, né? Do Ai, rapaz que faltou a aula. Esqueci o nome. qual, gente? O que eu Qual? citei, o que passou na década de 80, 90, que o menino faltou a aula, o Fullen, né? Como é que era o nome dele? Que ele faltou a aula, e o filme todo é rodado nisso, ele falta a aula com a namorada, leva o melhor amigo para faltar a aula. Olha o que eles. É, ai, meu Deus, eu falei do filme e o nome me Pois é, já fugiu. esqueci. Você falou Se alguém já. É assim, quiser gente. escrever aí, Audiência querida, ajuda a gente aí. ajuda aí para lembrar do filme, que eu agora me deu um branco. Roberto agradeceu, foi para aula. O Obrigada, Roberto. Roberto já saiu. O Roberto Macaé saiu. presente, minha cidade do coração. Que coisa boa. Ó, a minha mulher em Macaé presente na nossa live. Que honra. Que honra mesmo. Obrigada. Obrigada Marleide, muita gente querida chegando. É, Obrigada. aí, então, agora a gente falando aí do cinema e fazendo esse link entre cinema e literatura, não posso deixar de falar de um livro que eu comentei com a Kelly antes, que é O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, né, o grande romancista francês. Eu li esse livro na adolescência e eu lembro de detalhes. É um filme, um livro muito forte. Eu me lembro que era uma coleção que tinha aqui em casa com 4 livros e conta a história de um rapaz marinheiro. Ele ia ser comandante de um navio, já estava tudo preparado para isso, porque ele era muito competente, o Edmundo, mas ele tinha um outro companheiro lá que gostava muito da namorada dele, e ele cria uma situação, uma cilada, para incriminar de forma falsa o rapaz. E o rapaz vai preso, injustamente. E ele fica completamente revoltado, completamente indignado, porque ele tinha uma carreira promissora e tinha um amor. A Mercedes era o grande amor dele. E lá na prisão, era a prisão do IFE, uma prisão francesa, isolada e tal, ele conhece um homem misterioso e um homem muito refinado, muito requintado, que passa várias dicas de refinamento para ele, e era um homem muito rico. E ele fala de um tesouro. Eu não me lembro se o Edmundo foge, ou ele cumpriu o tempo da pena, eu não me lembro, esse detalhe eu não lembro. Eu sei que ele sai de lá e é, localiza o tesouro que esse senhor que ele conheceu lá na prisão o indica. Ele pega esse tesouro, ele arruma todo um personagem, que é o do Conde, por isso que o nome do livro é Conde de Monte Cristo, retorna ao cenário de onde tudo se passou, claro que ninguém reconheceu, porque muitos anos se passaram, e simplesmente utiliza todo aquele recurso para uma vingança. E ele realmente consegue passar-se pelo Conde, e ele faz a vingança, ele consegue. A beleza da arte está nesse ponto. Quando chega quase no final, nisso o Conde, eu não sei, eu já dei quase todo spoiler, já falei quase todo o livro. Ele se arrepende da vingança. Ele usa um trecho muito interessante que ele diz em uma das cartas que ele deixa para uma das pessoas queridas lá da relação dele, né? Que é preciso querer morrer para saber o quão bom é querer viver. Essa é uma das passagens que me marcou. E a segunda é que ele fala que ele quis ser Deus. Ele quis agir como Deus. E que ele viu, em último caso, que esse não era o caminho. Então ele entra num processo de redenção. Ele acaba doando os bens, ele fica só com um navio e parte, pedindo até, esperando que a alma dele seja perdoada e tal. E uma das últimas frases ele fala assim: até o dia em que Deus se dignar a desvelar todo o futuro da humanidade, estará nessas 2 palavras, aguardar e esperar. O livro termina assim. Então, é um outro tipo de leitura, porque o Alexandre Dumas, que eu saiba, não tinha vinculação com religião e tudo. Então, o que eu quero dizer é que ele ensina
ali através da leitura, valores, princípios, né? Ele fala dessa capacidade, né, da redenção do próprio ser humano, depois chegar à conclusão que, em última instância, que aquele não era o caminho, que ele quis agir como Deus. Foi um livro que me marcou muito, que eu também vejo como a capacidade de uma leitura, não sei se isso já aconteceu com vocês, até podem relatar aí, da gente não estar bem, pegar um livro e depois que leu esse livro, você sair revigorado, você sair estimulado, sair mais preparado, digamos assim, mais fortalecido para seguir. Ainda vou até fazer um comentário. Nesse mesmo festival, eu estava conversando com os 2 estagiários que estavam recepcionando o público e os convidados, e chegou uma mocinha muito elegante, muito simpática, cumprimentou, percebi isso, ela cumprimentou a todos, e o rapaz virou e falou assim, essa que é a Sami. Desculpe, eu não sabia quem era. É uma influencer que tem quase 4 milhões de seguidores. Eu não vejo televisão, parece que ela foi casada com alguém de um núcleo de um programa de televisão e tal. Eu não vejo televisão, não sabia. Mas eu percebi isso, ela é novinha, foi muito simpática com todos. Aí fomos lá na oficina e na ocasião das perguntas eu fiz uma pergunta. Eu falei que ela era muito jovem, foi até muito simpática. Falei que eu percebi lá no início que ela cumprimentou a todos e tal. E perguntei para ela é tão jovem, ela é mãe, ela fala muito da maternidade lá no canal dela, falei que se ela tinha alguma referência de cultura ou livro. E ela falou lá umas músicas, até achei de bom gosto, e falou que o livro da vida dela é a Bíblia. Aí até me surpreendeu, porque particularmente eu gosto muito das lições evangélicas, mas a Bíblia, ela não é fácil. A gente às vezes acha que ela é uma leitura assim superficial e não é fácil você ler literalmente. E ela disse que não era por causa nem de religião, que ela não era tão ligada, mas era questão de ajuda, até de psicologia. E eu tenho que reconhecer que essa menina, ela é menina porque ela é bem jovenzinha, mas ela falou com uma propriedade, que é o que eu falo da questão da arte, para nos provocar uma reflexão, para nos posicionar como pessoas melhores, né, do que saímos lá na palavra do André Matos. Então, falando também de leitura, mudando dos estilos, me remonta aos contos de Drummond, que eu falava com Kelly. Os contos de Drummond, para quem não está muito habituado a ler, uma boa dica, começar com os contos de Drummond, porque são pequenos, o conto é pequeno, né? E é muito leve. É como o do Veríssimo, né? Que também o Veríssimo, ele é muito interessante, porque Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tem a escrita dele é muito prazerosa, é muito agradável. Então, Drummond tem um conto, só para dar um gosto aí para vocês, que começa assim, assalto, assalto. Aí você pensa que é um crime o conto dele. Aí 1000 coisas nesse cenário vão se desenvolvendo. A pessoa do ônibus vê uma granada, a pessoa que está passando ao redor vê uma poça de sangue, a pessoa que estava passando logo embaixo escuta vê uma pessoa correndo, e no fim das contas a gente descobre que isso tudo foi um cenário imaginativo, porque era uma senhora que na feira falou assalto para o preço do chuchu. Então, através da graça, ele nos faz também refletir sobre essa questão do ponto, né? A gente conta um ponto, aí vira um conto e vai aumentando, e a coisa que era... O famoso, quem conta um conto, aumenta um ponto. Exato. Aumenta um ponto. E a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e no fim das contas era o preço do chuchu, que era o assalto. Então, eu sempre conto esse conto para minha mãe, ela ri. Então, são coisas assim que valem a pena insistirmos, ainda que a leitura também é um hábito. Então, para quem não tem um hábito... Shirley? Me remeteu àquela brincadeira de criança.
de telefone sem fio? Ah, sim, ótimo. De como que você exercita essa... de passar, como é que chega no final, né? Ou É, seja, o que Chile está trazendo para a gente? A habilidade que a gente precisa ter da escuta para sermos seletivos, para enxergar a essência, né? O dito e o não dito, e, e que a arte pode proporcionar, a leitura, além do visual, que é a arte do vídeo, do teatro, da experiência, mas também a leitura. Olha a imaginação que a gente... Cada um é, cria um balãozinho, né? é. Daquela situação, daquela circunstância. Provavelmente, o elefante na montanha. Eu tenho certeza que todo mundo está vendo o elefante na montanha. Agora, o tamanho da montanha, o tamanho do elefante, né? Que imaginário é esse que a gente constrói? Né? A montanha pode ser verde, a montanha pode ser árida, enfim, aonde, que é isso? Que lugar, que contexto? E isso remete para a nossa reflexão do nosso olhar quando a gente acolhe uma demanda, uma dor, uma queixa no nosso atendimento profissional, né? É quando a gente media uma dor e um conflito, né, institucional, na área jurídica, uma dor de separação de pares, né? De conjugais. Enfim, são tantas múltiplas possibilidades de interpretar o tamanho, como um balãozinho que cada um cria a partir do repertório que cada um tem do olhar da vida. E como esse balãozinho ele pode ficar muito cheio, pode ficar pequenininho, né? Tudo isso para dizer que é importante que a gente estabeleça o tempo inteiro, a todo momento, essa autocrítica, essa autovigília, e bebamos da fonte, nos permitamos assim a buscar a leitura, buscar a arte para esvaziamento, ou para ampliar também, para esvaziar e também para ampliar perspectivas, né? Mas volta para essa história que eu quero saber o final. Conte. Não é o Kelly, agora até uma. Você está dentro dessa perspectiva que você está falando da análise crítica que nós devemos fazer, né? O conto do Drummond foi isso, era o preço do chuchu. Então, a gente finalizou dentro dessa questão da análise crítica. Não combinamos isso, mas eu estou até com um trecho aqui do Pequeno Príncipe, que é outro livro também muito falado, muito comentado, que diz que as missas, né, sempre citavam e tal. E a história do livro, o bastidor da escrita, né, que quando Exupéry, o aviador francês, escreve, foi no período da guerra, e ele pede licença às crianças e fala que ele escreve esse livro para uma criança grande, né, que é um amigo dele. Esse amigo era um judeu e estava escondido, enfim, aquela situação toda que a gente já falou, e ele utiliza a imaginação, a criatividade, a genialidade dele, porque o Pequeno Príncipe é um livro de profundo cunho psicológico e simbólico. Então a gente podia fazer uma live de 5 horas só para falar do Pequeno Príncipe, e o Exupéry, que também passando por uma situação muito desafiadora, dedica o livro, né? Aí o papel do companheirismo, da amizade, do carinho, da delicadeza, ele dedica ao amigo que estava em uma situação também que nós não conseguimos nem aventarmos a situação. Então, se vocês me permitem, tem um trecho do Pequeno Príncipe, dentro do que a Kelly falou sobre juízo crítico, que nós temos que ter, que é assim: o Pequeno Príncipe ele fala assim: que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontuado e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Então, Stokes, a nuance do gênio, né? Ele já fala que repete o que a gente diz, a própria literatura que nos convidando, nos convocando para ter juízo crítico, para escutarmos e termos o direito
do questionamento, que é muito salutar. Isso, inclusive, do ponto de vista cognitivo, faz bem, né? Pensar. Uhum. Penso, logo existe, né? Já diria o filósofo. Então, o Pequeno Príncipe também é uma dica de literatura que é cheia desses simbolismos e mexe muito com a afetividade, quando ele Eu vou fala te que mostrar aqui, eu vou testar, gente. Boa noite, Jefferson, muito bem-vindo. Estamos aqui num clima de pensamentos, de experiências, falamos aqui do cinema, agora livros, e transitamos um longo percurso aqui, está uma delícia o bate-papo. Claro, fazendo conexões com as nossas experiências profissionais, a nossa experiência de representação em voz. E aqui você está falando agora do Pequeno Príncipe, né? Uma narrativa linda. E olha o que eu tenho aqui. Eu vou testar, gente. Eu nunca fiz. Eu vou experimentar, ver se eu consigo mostrar a imagem aqui. Peraí. Opa, deixa eu ver como é que eu faço isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Tem algum caminho, gente, para trazer a imagem. Espera um pouquinho. Eu não sei se tem, gente. Estou eu aqui procurando como que a gente coloca uma foto ao vivo. Não sei se tem. eu também não sei, Kelly, aí eu passo. Existe. Deixa eu ver qual o caminho. Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Não tem. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se é aqui. Não estou conseguindo achar. Existe uma maneira da gente mostrar a foto, mas não tem, então tá bom. Vou mostrar aqui. Olha quem é. Olha a sintonia, gente. Olha quem é ele. Conseguem visualizar? Sim. Consegue ler, Shirley? Não consigo, mas esse é o sobrinho neto do Exupéry, não é isso? Peraí. François, durante a sua visita a Itu, São Paulo, em 1909, quando plantou um baobá por lá. François... Ah, tá aqui, do tio. Vê. Conseguiu enxergar? Não, é que tá para minha tela aqui, ela aparece do lado contrário, então não dá para ler. Ah, tá. É verdade, esqueci esse detalhe. François, durante a sua visita a Itu, São Paulo, em 2009. A imagem você consegue, né? Reconhecê-lo. Aqui é a história da família, né? François Daguerre, no casamento do tio em 1931. Muito legal. Esse livro é do Antônio Saint-Exupéry. Aqui, ó. É uma versão para infantil, com ensinamentos de... Comprei para meus sobrinhos. Com ensinamentos de Jesus e da Bíblia. Né? O caráter mais, perspectiva mais espiritualizada, não cita nem religião. Aquela famosa historinha dele, né? Do chapéu, como que cada um visualiza, olha. E é um elefante. Muito interessante. Essa passagem do livro é linda. Né? Das pessoas grandes aconselham não deixar de lado os desenhos de jiboias. Cada um vê uma coisa. Uma jiboia engolindo um elefante, outro vê um chapéu. Quer dizer, como que cada um percebe, né? O desenho imaginário. É linda história, é linda história. Você fez uma ótima referência e que a cada momento que a gente lê esse livro, a gente vai ter um olhar diferente. É impressionante. É impressionante. Mas fala, minha linda, nós estamos aqui, olha, não, aí com puxando agora 2 minutos para a gente encerrar. Vamos lá. Ai, nossa, a gente nem falou de um texto, né? Eu ia falar que eu ia prestar aqui as nossas deferências e referências a Machado de Assis, que é tão difícil para a gente. Ainda dá para... Eu comecei tão difícil 17... colégio, mas ele com a genialidade, né? Eu me lembro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele está lá numa situação tão complicada, e uma pessoa começa a falar de viagem, de trem e tal, aí ele vira e fala assim, é uma conversa ótima para um moribundo como eu. Então ele tem umas tiradas assim, meio humor ácido, meio... que é muito e é difícil, eu sei que é difícil para a gente na época de colégio, só depois que a gente dá valor, né? Aí a nossa também literatura tão rica e tão
cheia de possibilidades, né? Então, Quantos livros a gente lia obrigado? Não tinha aquele senso de pertencimento, de prazer, de entender a importância. Muitos livros eu li, alguns marcam, sim. Mas a maioria eu lembro que a gente lê porque tem que fazer um trabalho e, pelo menos na minha geração, tá? Você é mais jovem um pouco, mas assim, na minha geração e na minha origem, escola pública, numa condição muito mais humilde, não tinha acesso à cultura, se não fosse pela escola, não tinha, eu não vivi, meu repertório cultural, de arte, é muito empobrecido. Aliás, eu não tinha acesso. E olha, isso hoje, com tudo que mudou, com acesso tecnológico, internet, hoje você ainda consegue navegar, encontrar, mas naquela época era totalmente não, hoje zero eu acho acesso, que né? essa vantagem, sim. Até para que a gente já falou aí rapidamente, a gente já falou de livro, já falou de filme, eu tenho até uma dica aí para as crianças, para quem tem crianças e adolescentes. Eu assisti no Dia das Crianças um concerto no Teatro Riachuelo, no Rio, da Petrobras Sinfônica, que se chama Ai, Os lindo. Clássicos da Disney. E eu não conheço todos os clássicos da Disney. Eu conheço o Aladdin, conheço a Bela e a Fera. Mas eu achei tão engraçado, porque a menina do meu lado estava com o namorado e ela falava assim: ah, essa música eu conheço, e começava a cantar junto. Aí eu não sei se eu me divertia com o concerto ou com ela. Então é isso que eu O falo entusiasmo, né? De reviver aquele momento, eu né? acho essa pegada porque é uma sinfônica com dois cantores, o Marcelo Coutinho, né, que é petropolitano também, um tenor, e a Ana Lu Pimenta, que é uma soprano também fantástica, e com uma orquestra sinfônica. Então, essa pegada também é legal, né, para puxar uma coisa mais popular e jogar para o clássico. Então, tem todas essas dicas aí bacanas e a arte é aquela questão, né? Ela propicia esperança, ela propicia a compreensão de si, o crescimento, a apreciação que muitas vezes a gente deixa de lado, você apreciar coisas ao seu redor, isso, a nossa vida corrida, com bilhões de coisas a fazer, trabalho, filhos e diversos compromissos, nos acabam não nos favorecendo isso. E a arte, ela possibilita a gente desenvolver esse o apreciar. Porque você está lá, sobretudo se você está especificamente num teatro, ou num cinema, ou num concerto, você está lá para aquilo. Então, você ali está desenvolvendo o seu apreciar. Isso está trabalhando sensibilidade, que mexe, no nosso caso aí da ouvidoria, um ouvidor mais sensível, né, como já diz Jung, né, o grande, o nosso grande psiquiatra que trouxe a psicologia analítica, né, que quando você estiver frente a outra pessoa, que seja uma alma, né, a olhar outra alma. Não é ipsilitris o que ele disse, mas a ideia é essa. Então, tudo isso que a gente está falando é justamente porque cada vez mais a gente desenvolvendo essa sensibilidade, desenvolvendo os valores, o que a gente tem de mais nobre dentro da nossa intimidade, nós vamos ter possibilidade de ter mais empatia, de ter um olhar mais neutro para situações, para compreender diferenças, para respeitar contextos de diferenças, de opiniões e tudo mais. Então, isso mexe diretamente com o labor do ouvidor, né? Que vai estar ali numa situação em que ele necessariamente vai ouvir, não necessariamente, né? Porque pode ser que venha uma sugestão, um elogio, mas ele pode estar ali para ouvir uma reclamação, uma pessoa mais alterada, e ele tem que saber lidar, entender o contexto daquela pessoa. Então, isso tudo fomenta essa melhor capacitação do profissional. Sem dúvida. Olha, você tocou no ponto. Parabéns, olha, aqui só elogios para você, viu? Parabéns, Shirley, por todo o seu conhecimento primoroso. Todos aqui parabenizando a live. Que delícia, gente. Obrigada. A gente prepara tudo com muito carinho, né? Aqui a gente tem esse compromisso, né?
de desconstruir, de experimentar coisas novas, conferir, como eu gosto de falar, né? Visibilidade para os anônimos, para aquele que tem um talento. E você estava lá escondidinho. Falei, não, vamos trazer essa profissional maravilhosa. Vamos conferir visibilidade para esse talento, para essa profissional sensível, esse ser humano que você é, né? E que atua no campo da cidadania, no espaço do universo. Inclusive, gente, já acabando, quase que uma propaganda, mas não é porque é legítimo. Ela trabalha com o espaço empresarial, ofertando arte para momentos de organização, trabalho e desenvolvimento de equipe, eventos empresariais. Ela pode produzir conteúdos personalizados para cada temática. Então, se você está fazendo um trabalho de equipe motivacional, se você está levando um trabalho de plano de ação, se você está desenvolvendo qualquer trabalho institucional para fortalecer uma imagem, uma identidade, uma boa prática, ela pode ser uma convidada, ela cobra baratinho. Aproveita que não está muito famosa, que acabou de ficar famosérrima. Pronto. Brincadeira. E aí, ela personaliza poemas, ela é uma poetisa, né, profissional, com representação na entidade de poesia, não sei o nome agora que fugiu aqui da instituição que você representa na sua cidade. Ou seja, você está falando de uma profissional, então renomada. Então, ela tem legitimidade no mercado, então ela pode ofertar esse trabalho. Não percam, porque é excelente. E vou falar, empresas que têm esse olhar humanizado, busca criar, e a arte, o talento artístico levando para o campo institucional, gente, traz resultados assim excelentes. É o despertar mesmo de consciência daquele ponto de atenção que precisa ser potencializado, fortalecido, ou aquele que está lá adormecido que a gente quer soerguer. Então, Shirley, é uma honra o Ouvidores em Ação ter você aqui no Ouvidores em Ação, trazendo esse despertar, trazendo sua experiência. E, ó, nada de cobrar caro para aqui, hein? Para cá tem que ser... Aqui ela traz alma, aqui ela traz de verdade. E para finalizar, agradecendo a todos, multipliquem essa live, convidem, reverberem a nossa experiência, porque ela deixou hoje aqui muitos conteúdos. Para quem assistiu posteriormente, muito obrigada que veio nos prestigiar e chegou até aqui, né, Shirley? Vamos terminar com uma palavra linda. E a gente, como deixou aqui os olhos, você está falando da alma, né? Os olhos são, eu falo que, depois, eu não lembro quem falou, quem citou, os olhos são a janela da alma. Isso, para mim, eu admiro quem olha olho no olho. Quem olha olho no olho, para mim, com muitas raras exceções, psicopatias à parte, que tem esse controle, esse domínio, mas, assim, acredito muito, né? Quando as janelas, os olhos se conectam, né? Enxerga o outro na sua plenitude, no seu ser interior. Eu acho lindíssimo. Uma palavra para a gente encerrar essa série Espaço, Arte e Movimento. Para a gente aqui encerrar essa noite linda. Agradecer mais uma vez. Eu queria fazer uma deferência, um poema. Eu falei para a Kelly, eu caminho muito ao redor do Quitandinha. Para quem conhece a cidade aqui de Petrópolis, tem um lago. E toda vez que eu caminho ali, eu sempre vejo um senhorzinho vendendo picolé. Ele está sempre muito elegante, com uma roupinha social. Ele não me conhece, eu nunca falei com ele, porque eu caminho ouvindo música e costumo até uma coisa errada, próximo da minha casa, eu não ando com dinheiro quando eu estou caminhando, então eu nunca tive o prazer de degustar o picolézinho dele. Mas eu sempre olho aquele senhorzinho. E em uma bela ocasião voltei para casa e fiz um poema. Ele não sabe que eu fiz esse poema, porque eu sou assim. Eu já fiz poema para enfermeira, quando eu fui operada, que ela também não soube. E a Regina está lembrando que o meu poema Alma de Artista foi gravada na locução do Cid Moreira. Então, para quem quiser... lindo.
O meu poema chamado Alma de Artista. O nosso querido grande jornalista Cid Moreira gravou, me deu esse presente inenarrável de gravar esse poema e está lá Viu, na gente? internet, Falando que aqui o Ouvidores de Ação é VIP. Mas na vamos nossa lá. academia, Academia Brasileira de Poesia Oficial. Está lá o poema Alma de Artista com a declamação brilhante, brilhante, uma declamação belíssima do Cid Moreira, o grande jornalista. Então, eu fiz uma homenagem a esse vendedor de picolé num poema que diz assim: aquele senhor ao derredor do lago me desperta curiosidade. Sempre ali presente, enquanto caminho, diz a minha atenção um pouquinho de cuidado. Tão ajeitado, creio eu, com uma de suas melhores roupas, exerce bem o seu mistério, que é vender picolé. Que boa sorte das crianças que encontram naquele vendedor a doce lembrança de um amor, e também desta poetisa observadora do que se passa na vida, e ao que indica uma entusiasta de que em tudo há poesia, já que nos mais corriqueiros acontecimentos se pode extrair uma rima, pois na beleza, encanto e certeza somos sim realeza. Então Ah, é uma homenagem a que esse senhor lindo! e que Gente, para mim é o meu carinho. encerrando assim com chave de ouro, com esse poema lindo. Depois você vai passar para mim escrito para a gente publicar. Aliás, temos que publicar o outro também, seu lindíssimo. Vai ficar a nossa história aqui no nosso relato final, pode deixar. Lindo, lindo, lindo. A sua sensibilidade realmente é tocante, amiga. Porque agora a gente é Obrigada. amiga também, né? Então, gente, é assim. Esse Amigas de universo da infância. ouvidoria, a gente ainda ganha amigos nessa jornada. É uma coisa, assim, impressionante. Nós É um nem caminho que a falamos gente do acredita, encontro, né? hein, Kelly? O tempo já passou e não falamos do nosso encontro de ouvidores no Rio, lá na sede da OAB, que foi organizado por vocês do Ouvidores em Ação e mais da associação A BORJ. aqui da ABORJ, né? Com as nossas queridas lá, com a Márcia, e com todos os demais que fizeram um trabalho primoroso. E Nós nem somos comentamos, apoiadores, isso mesmo. nem comentamos também de tanta gente legal que tivemos o prazer Muito, muito, gente. a Adriana Alvim, que é uma amiga nossa, né, uma pessoa queridíssima. Ainda falava hoje que o nosso querido Romão, ouvidor lá da Vibra, ainda citou o Inferno de Dante na fala muito brilhante dele. Daí eu falo o poder da literatura, deu um colorido todo especial. Pessoas fabulosas, né? Roberta, da ouvidoria geral do Rio, Uhum. o ouvidor lá dos guardas municipais, que muito gente boa, né? A Cristiane, do Lourenço Ramos, e pessoas muito bacanas. Muitos, muito. Selma. Tá lindo, foi mesmo. Foi uma ocasião bacana de encontro de pessoas muito legais. E lá, gente, rolou poesia no final, né? Ela preparou a poesia linda que trouxe depois, né? Depois você publicou. Não foi? A Lícia que lançou o desafio lá, né? Para fazer, eu fiz lá mesmo, mas foi tudo muito corrido, eram muitas falas para pouco tempo, né? E depois a gente publicou no próprio Instagram da associação. Então, o recado que a gente dá é esse, é a esperança da arte que nos convoca ao belo, ao bom, belo, bonito, as reflexões maiores, nos traz o desenvolvimento da capacidade da imaginação, da apreciação, da transcendência, para a gente da suportar. Transcendência, exato. De enxergar lados, né? De repente ter uma visão que a gente inicialmente não teria, através de um livro, de uma leitura, de um filme, de uma cena, de um teatro, a gente tem uma outra perspectiva. Então, eu deixo essa mensagem, né? Da beleza, agora eu lembrei aqui você lembra? Eu acho que rodou no YouTube, YouTube não, no Instagram, um gari, uma pessoa interessantíssima, era um rapaz tocando sax no centro do Rio. Você chegou a receber? Ele não tocando lembro, sax. Não lembro se foi, eu acho que eu não lembro mais. O gari trabalhando, enquanto ele trabalhava, ele dançava. Uma cena muito bonita de se ver, porque era um artista lá de rua e ele tocando sax, né?
e era uma, se eu não me engano, uma bossa nova, e o Gari dançando. Então, olha que a gente fique com essa mensagem, né? Claro, trazendo a seriedade da vida, que ela nos convoca a isso, mas a leveza, quando necessária, para Leveza, com abrandar certeza. um pouco, né? Firme sem perder a leveza de ser o que é. É, Gente, olha só, deixa eu ver se a gente consegue salvar, porque eu tenho preocupação com o tempo do Instagram. O Instagram é meio doido. Por isso que eu já vou ter que deve encerrar, estar. porque por mim tá uma delícia o papo aqui. Mas, gente, encerramos assim com chave de ouro a ação de 2022, a arte em movimento. É muito importante que depois vocês nos deem feedback. Pode ser no feed, pode ser na caixinha do Instagram. Quem for do Ouvidores em Ação pode mandar no grupo, pode mandar individual para mim, para Chile. Um feedback. Está sendo legal? Não está sendo legal? Agregou? Não agregou? Enfim, estamos aqui para aprimorar a arte, afinal de contas. Eu acredito nesse caminho como humanização. A arte salva, informa, liberta, constrói, gera esperança. E esse foi o objetivo nosso aqui. Muito obrigada. Boa noite, Chile. Boa noite, audiência que ficou aqui conosco. Quem chegou depois, quem já saiu e que voltou, porque teve gente que saiu, voltou, porque cai a rede. E multipliquem, vai ser muito legal. Vai ser muito legal saber o feedback de vocês. Obrigada por tudo. Obrigada. Quem está chegando, um grande beijo. Assiste a live, multiplica. Foi feita com muito amor. Aquele boa noite para a galera, Shirley. Boa noite para todos, um grande beijo, fiquem com Deus. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês e com ouvidores em ação. Missão cumprida. Mais uma atividade linda, encerrada, com muito amor, com muita amorosidade. Obrigada, com muito compromisso, com muita entrega verdadeira, genuína. Beijos no coração de todos.